Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pois é, galera, eu estou noiva, para com isso. Pois é, gente, acho que vocês estão vendo aí no título, né? Mas, enfim, né, coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, só que eu sou muito ansiosa, aí eu já coloquei hoje. E aí muita gente não falou nada. E aí eu falei, não, quer saber, vou gravar. E é isso aí. Pois é, gente, graças a Deus estou noiva. E eu tô muito feliz, né? Vou colocar aqui pra vocês como que foi, né, o pedido. Quem me acompanha lá no Instagram já deve estar, né, sabendo de tudo que tá acontecendo por lá. Esse daqui é o meu Instagram. Lá eu tô falando sobre tudo, assim, viu? Então, se você quer acompanhar minha rotina e tudo mais, podem me seguir lá no Instagram, ok? Então, gente, vamos falar um pouquinho do início, né? Eu sou uma pessoa, assim, quem me conhece, né, sabe daquelas que eu sou muito romântica. Eu amo dorama, eu amo filme de romance. Então, assim, eu sempre sonhei em ter um relacionamento, noivar, né, casar e tudo mais. Sempre romantizei isso, né? E aí o que acontece? Quando eu conheci o José, a nossa história é muito engraçada no início, assim, de como tudo começou, né? Inclusive eu vou até fazer um vídeo depois falando um pouquinho mais com ele aqui, inclusive. Mas eu vou dar uma resumida, né? Então, quando eu conheci o José, eu já tinha meio que passado por algumas decepções amorosas, né? Então, né? Adolescência, né? Tudo bom. Enfim, aí o que acontece? Eu tava meio desacreditada, né? E quando eu conheci o José, eu já tinha me reconectado, assim, né? Mais ainda com Deus, né? Porque eu tinha uma carência muito grande. Eu acredito que, não sei se é porque eu sou filha única daquelas, mas eu sempre tive uma necessidade muito grande, assim, em estar gostando de alguém. Aquela coisa, né? Enfim, né? Não sei se vocês vão me entender. Mas, quando eu conheci o José, eu já tinha entendido que eu só bastava ter Jesus Cristo na minha vida, que Ele é o único e o suficiente pra mim, entendeu? Então eu já tava bem assim, ai, Jesus, Ele é tudo pra mim, eu não preciso tentar preencher um vazio com outro relacionamento, enfim. E eu entendi isso, então isso foi muito bom, porque quando eu conheci ele, eu já tava meio que preenchida, vamos dizer assim, vou falar assim. Então meio que eu já tinha tudo, né, que precisava, que era o que? Jesus Cristo, né? Então assim, falar de José pra mim é falar também do amor de Deus. Ai, vou chorar. Enfim, falar do amor de Deus na minha vida. Então assim, foi resposta de oração, tanto da minha mãe como também das minhas amigas próximas, né? Mas eu digo mais assim da minha mãe, porque ela sempre falou, se tá demorando é porque Deus tá moldando, né? Então eu sempre lembro muito disso. Então assim, foi um namoro leve, um namoro calmo, né? E ele me mostrou que o amor, ele é leve, ele é calmo, ele é paciente, né? Então, assim, foi, assim, muito bom. Está sendo, né? Muito bom. E foram 4 anos de relacionamento. Fizemos 4 anos agora, dia 4 de junho. E, então, foi 4 anos, assim, de relacionamento, graças a Deus, sem brigas. A gente não teve nunca nenhuma briga, assim, tipo, a sua casa, não sei o quê. Nunca, graças a Deus. A gente sempre foi muito de conversar, né? Então, assim, foi muito, muito bom. E assim, as meninas, né, ficavam falando, ai, Stan, não sei o que, você é muito romântica, nananana. Mas, gente, eu sou assim, é meu jeito. Então, quando eu conheci o José, e a gente tava, né, aquela coisa assim, se gostando, aí eu já, foi em ligação, tá, galera? Eu tava assim, em ligação com ele, né? Aí, enfim, eu vou trazer com mais detalhes depois. Aí a gente, não sei o que, eu gosto de você. Aí ele falou também, aí a gente ficou assim, naquela coisa, né? Aí eu falei logo assim, se fosse pra ele fugir, ele tinha fugido, viu? Eu falei logo assim, olha, comigo é assim, namorando ele foi casar. E aí ele falou, comigo também. Aí eu, então pronto, e agora? Aí ele, agora vamos falar com os nossos pais. Eu, tá bom. Aí eu fui e falei com a minha mãe, falei com meu pai, e não sei o que. Aí ele falou também, né?
E aí, enfim, fluiu, né? Depois eu trago com mais detalhes. Mas eu vim trazer esse vídeo porque, além do Instagram, né, que é uma das redes sociais que eu mais gosto também, né, eu estou também trazendo aqui pro YouTube, né, coisas assim da minha vida. E eu gosto de trazer e deixar registrado aqui, inclusive futuramente, né, quando eu me casar, que não está muito longe, eu vou trazer o vídeo da cerimônia aqui no YouTube, vou deixar registrado. Enfim, é isso, né? É meio que como eu falei, né, num vídeo anterior, que aqui é uma memória pra mim, né? Tipo, como se fosse uma caixinha de memórias. E é isso, então por isso que às vezes eu demoro de vir aqui, de postar, além da minha rotina, que é muito puxada, que eu ainda faço faculdade, aí trabalho CLT, né, quem trabalha aí sabe. Então assim, eu não tenho tanto tempo de ficar vindo aqui, né, com tanta frequência, mas é muito importante, né, o YouTube pra mim. O primeiro vídeo, assim, foi muito significativo pra mim, porque eu só precisava, né, postar um pra depois, né, não ter vergonha de postar mais nenhum. Então é isso. E assim, eu quero deixar aqui registrado todas as minhas fases, né, quando eu comecei a namorar, que, né, enfim, né, na verdade, quando eu comecei o YouTube, eu já tava namorando. Mas assim, noivado, casamento, futuros filhos, né, que parece, né, vamos com calma, né. Deixar registrado aqui os momentos, né. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa fase, assim, tá sendo uma fase muito boa e eu sei que vou sentir falta, né, porque é uma fase que eu acho que todas as mulheres, pelo menos que sonham, né, em ter um relacionamento, em ter uma família, né, construir uma família com alguém, né, um homem de Deus, se for as meninas evangélicas, né, e tudo mais. E, assim, ter um homem bom, né, ao seu lado, os cachorros. Então, assim, é uma fase muito boa. Eu sei que é uma fase muito difícil também, né? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, será que vai dar certo? Então, financeira, né? Ai, meu Deus, casamento, meu Deus, é muito caro e tudo. Mas eu creio que Deus está na frente de todas as coisas. Então, se você tá namorando, quer casar, ore, busque a Deus, porque Ele ama o casamento, né, gente? Deus que fez o casamento, né, a união, para ser uma só carne. Então, o casamento é bênção. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que fala que o casamento não presta, que o casamento é a pior coisa do mundo, como eu já escutei muitas das vezes. Comentei, né, inclusive, que ia casar e falaram: meu Deus, por que você vai fazer isso na sua vida? É a pior coisa do mundo, meu Deus do céu, tão nova. Mas, gente, casamento só é ruim quando você casa com a pessoa errada. Ah, mas isso é como eu vou saber se a pessoa é a pessoa errada? Gente, as atitudes dela condiz muito com aquilo que ela vive. Se é um homem, graças a Deus, um homem de Deus, um homem temente, ele demonstra aquele respeito com os pais, com a mãe, com a família e tudo mais. O namoro é pra isso. Na verdade, nem existia namoro, né, naquela época. Mas assim, como tem um namoro agora, o namoro é o momento pra você realmente ver, né, se você vai querer construir uma família com aquela pessoa. Então, assim, eu sempre tive um pensamento de namorar com propósito em um casamento, né? Então, às vezes eu ficava assim, ai, não querendo muito relacionamento sério, assim, né, na adolescência, né? Porque também eu era muito nova. Mas, tipo assim, eu ficava, meu Deus, mas eu não quero me casar agora, entendeu? Então eu ficava naquela de querer ter uma pessoa, mas ao mesmo tempo saber que é muita responsabilidade. E assim, que bom que eu mesmo novinha já tinha esse pensamento, né, de que namoro era coisa séria. Então hoje em dia eu entendo, né, meus pais falar assim: ah, Steph, você tá muito nova pra namorar, 15 anos, né, querendo namorar. Você tá muito nova. Hoje eu entendo, só que quando você tá vivendo aquela fase, você sempre acha que é uma, ai meu Deus, os pais, né, querem me privar daquelas. Mas enfim, hoje em dia eu entendo, então tudo tem uma fase, né? É bom a gente aproveitar cada fase da nossa vida. E outra coisa, gente, o relacionamento, né? Ele é um momento ali pra você realmente saber se você quer, né, ter essa pessoa pra ser o seu futuro esposo, né? Então, o relacionamento é muito bom ter conversas profundas mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu coloquei Casamentos às Cegas pra mim assistir com o meu namorado, né? Que agora é meu noivo, tá, querida? Enfim, e tinha, assim, debates bem pesados, assim, sobre né?
E aí, tipo, o que você acha sobre isso? Não é aquela, né, jogar o verde pra colher maduro, tipo isso. Então eu fazia muitas perguntas, né, perguntas assim, pesadas mesmo, o que ele achava, de tudo mais, enfim. E assim, graças a Deus, tudo que ele falava encaixava ali com a minha linha de pensamento, glória a Deus. E é isso. E assim, quando eu né, comecei a pensar, né, em querer um namorado pra, né, enfim, pensar, né, em noivar também, eu já pensava logo assim, eu queria namorar, noivar e casar, né, do jeito que eu já tava pensando aí. Então, eu assisti uma pregação, que inclusive eu não lembro, mas era eu escolhi esperar, era uma coisa assim, falando sobre a gente escrever o que a gente quer no nosso marido. Aí eu coloquei lá, né, um temente a Deus, coloquei, né, escrevi bem bonitinho, né. E assim, a gente tem que pedir sim para nosso Deus, oxe. Nosso Deus, ele é o dono da prata, do ouro, de tudo. Então, ele é capaz de sim, de te dar um homem bom, um homem de Deus. Tudo aquilo que você imagina. Se você ter fé e crer e se for da vontade dele, né? Também tem isso. Inclusive, eu tô até lendo um livro, O Deus que Destrói Sonhos. Gente, que livro maravilhoso. Eu vou até pegar, peraí. É esse livro aqui, ó. O Deus que Destrói Sonhos. Maravilhoso. Gente, olha só, deixa eu só ler aqui o início, para vocês verem como a oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita, porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. Quando falo de sonhos, falo dos nossos mais profundos anseios de termos e sermos algo neste mundo. É dentro desse anseio que nasce a teologia Good Vibes. Ou seja, é a vontade de Deus que prevalece na sua vida. Não é você que escolhe, não. Então, por isso que é esse nome, o Deus que destrói sonhos, enfim. E voltando, né? Olha o que acontece. O namoro é um momento para você tirar todas as suas dúvidas, porque é aquele momento que você vai saber se você quer viver com aquela pessoa ou não. E assim, namorar por namorar, né, infelizmente no mundo por aí, né, sempre tem. Mas você, uma menina cristã, né, ou enfim, que tem esse propósito, tem que namorar já, né, com o pensamento de ter um futuro ali com aquela pessoa, senão é uma coisa bem pesada, mas senão você tá namorando homem de outra mulher, então assim, é uma coisa bem, né, pesada, mas é isso, gente, fiquem agora com o meu pedido de casamento. Wise men say only fools. História dos Reis Silva, meu amor, eu te amo muito. Por 4 anos a gente tem vivido a nossa história e eu quero continuar ela, quero construir uma família com você, quer saber que eu te amo muito. Aí eu quero te perguntar uma coisa. História dos Reis Silva, você quer casar comigo? Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? Orem por nós também, né, você aí que crê, né, no nosso Deus, ore por nós, porque eu sei que é um momento, assim, muito delicado, né, mas que eu creio que Deus está na frente de todas as coisas, né. Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.